47. O quadro a seguir apresenta os dados sobre a mortalidade nas capitais brasileiras por Covid-19 e a população que vive com menos de 5,5 dólares por dia. Faixa que define, né, tá faltando o FI aqui no meio, define a linha da pobreza, segundo o Banco Mundial. Com base nas informações do quadro apresentado, cite assinar a alternativa correta. Vamos ver aqui agora o quadro. Antes da gente analisar esses dados, a gente vai ler a alternativa e a partir da alternativa a gente volta aqui para esse quadro. Então, essa questão, ela não depende de conhecimento para você fazer. Ela depende aí depende de interpretação dos resultados. Então, eu não tenho como ensinar você a fazer isso, porque isso depende unicamente de você olhar e você ver se está certo o que ele está dizendo. Certo? Então, vamos ver aí as alternativas e aí eu vou dizer porque eu acho que nenhuma resposta está certa. Ou então tem mais ou menos as respostas. Vamos ver aqui. Letra A. As capitais com maiores taxas de mortalidade por Covid-19 possuem maior população estimada, indicando maior concentração demográfica e, portanto, maior risco de contágio. Então, ele disse o seguinte, ó. Nas capitais, tem maior taxa de mortalidade, possuem maior população estimada, indicando maior concentração demográfica, portanto, maior contágio. Então, ele quer saber se nas capitais, com maior população, existe maior concentração demográfica e, por isso, maior risco. Vamos ver aqui, vamos ver se isso é verdade. Vamos pegar uma população aqui grande, aqui é a população estimada. Pegar essa daqui, ó. Ó, aqui, bem grande. Aqui, ó, 12 mil. São Paulo, é bem grande, né? São Paulo. 12 mil. Não é? Aqui, ó, bem grande, né? Beleza. Ó, 12. Bem alto esse daqui, né? 12, 252, 023. Isso aqui acho que é a maior. Não tem maior do que essa, beleza. Aí ele disse o quê? Que essa daqui vai ter a maior mortalidade porque existe maior concentração demográfica. Vamos ver. Aqui ele mostra a mortalidade e a mortalidade em relação à população estimada. E aí, vamos ver. Se realmente, quanto maior a população, maior a mortalidade. Vamos ver aí. Ó. Esse aqui é muito grande, tem 26,4. Agora, em cima, 101, 884. É grande também, né? É grande, mas é bem menor do que 12, né? Aqui. Então, a população de São Luís, ela tem maior mortalidade por 100 mil do que São Paulo. Tem 26, tem a metade praticamente. Então, essa alternativa não está certa, né? Ou seja, quanto maior a população, maior vai ser a mortalidade? Não, não é verdade, né? Foi o que ele disse aí na alternativa. Ele disse assim, ó. As capitais com maiores taxas de mortalidade por Covid possuem maior população estimada, indicando maior concentração demográfica. Ou seja, nas capitais com maior população tem maior mortalidade? Está errado. Então, letra A está errado. Vamos fazer um em cima e um embaixo. Letra D. As capitais com maiores taxas de mortalidade por Covid apresentam menores proporções de pessoas com rendimento familiar abaixo da linha de pobreza. Então, o que ele disse é assim, ó, a capital com maior taxa de mortalidade é a que tem a menor proporção de pessoas com rendimento familiar abaixo da linha de pobreza. Ou seja, capitais, quanto maior a mortalidade, menor a pobreza. É isso que ele quer dizer. Maior a mortalidade. Vamos ver se tem relação. Vamos ver uma mortalidade bem alta. Aqui, Belém, ó, bem alta, né? 63,8. É a mais alta que tem aqui? É. Belém, pelo que eu estou vendo, mais alta. Aí tem aqui, ó, 27,5% de pessoas pobres. Agora vamos ver aqui, ó, Aracaju, tem 5. 5 habitantes aí em cada 100 mil. Ó, olha que diferença, de 5 para 63, e eu tenho praticamente a mesma proporção de pessoas pobres. A mesma proporção, né? Não é a mesma quantidade, mas a mesma proporção. Certo? Então, veja aqui, existe uma alteração da mortalidade muito grande em relação a essas duas aqui, mas praticamente elas têm a mesma proporção de pessoas pobres. Vou usar outro exemplo aqui. Vou ver uma que tem a mesma proporção aqui, ó. Vamos ver um parecido.
Ó, esse aqui, ó, Macapá, 17,3. Vamos comparar com Belém. Diferente, né, não? De 63 para 17. Olha a queda que deu. Agora, o percentual de pessoas pobres em Macapá é bem maior do que as pessoas pobres em Belém. Ó. O percentual da população pobre em Macapá é bem maior do que em Belém. Então, veja aqui, a relação entre pobreza e mortalidade, ela não acontece, né? Não existe essa relação entre mortalidade e pobreza. Não é que a pessoa, quanto maior ou menor as pessoas pobres, maior vai ser a mortalidade. Essa relação não existe. Na verdade, por exemplo, aqui foi menor, foi igual. E aqui foi maior, né? Vamos ver mais. Você quer ver outros exemplos? Pode ver aí vários exemplos que você vai ver que não existe essa relação entre mortalidade e pobreza, né? Não é inversamente proporcional como mostra aqui a questão. Vamos aqui agora. Letra B. Não há associação entre mortalidade e a taxa de população mais pobre, pois a ocorrência de morte pela doença se relaciona à idade e à presença de comorbidades. Veja que essa daqui é letra B. Sinceramente, eu concordo com ela. Mas, todavia, o gabarito da questão foi a letra C. Há grande diferença na mortalidade por Covid, sendo mais elevada onde é maior a proporção de pessoas mais pobres, e que reforça a determinação social da saúde. Veja, ele diz que quanto maior a proporção de pessoas pobres, maior vai ser a questão da mortalidade. Mas é só olhar para as primeiras duas. Ó, a proporção é praticamente a mesma. E a mortalidade é muito diferente em Belém e em Aracaju. A proporção de pobres é muito parecida e a mortalidade é muito diferente. Então, como é que eu vou dizer? Como é que eu vou dizer que a proporção de pobreza determina a mortalidade? Para mim, não faz nenhum sentido dizer que a resposta é letra C. Mas essa é a minha opinião. Como eu falei para você, eu não tenho como ensinar isso daí, porque isso é interpretação do gráfico. Na minha opinião, a melhor resposta é a letra B. Não há associação entre mortalidade por Covid-19 e a taxa de população mais pobre, pois a ocorrência de morte pela doença se relaciona à idade e à presença de comorbidades, que é o que a gente fala. Então, existem fatores de risco para apresentar. Não existe relação em ser pobre ou não ser pobre, e sim a relação é com pessoas aí que têm fatores de risco. Tanto é que nosso tratamento para essas pessoas é diferenciado, não é verdade? Grupos de risco, como grávidas, como idosos, a gente já trata de forma diferente. Se fosse assim, do jeito que a questão está dizendo, então eu pegaria as pessoas com pobres que chegassem na UBS e já faria um tratamento mais incisivo. E não é assim que acontece na realidade. Então, na minha opinião, a resposta é a letra B. Mas o gabarito é a letra C, como eu falei para vocês.